Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Dia de aniversário, né? Então tem que... Feliz de ver aí nossos visitantes, Joel, Cristina, Rebeca, Rafael. Uma alegria vê-los, né? A gente sentiu falta deles, como a gente sente de todos aqueles que não podem estar aqui. Hoje sentimos a falta da família do irmão Miranda, mas estão se recuperando, graças a Deus por isso. Né? E a semana foi semana de aniversário, foi no dia 27, é isso? 27 de agosto de 1950 foi a data em que esta igreja foi organizada. Interessante que no dia 27 de agosto algumas coisas importantes e interessantes aconteceram no mundo. Por exemplo, 27 de agosto de 1828, o Império do Brasil reconheceu a independência da República Oriental do Uruguai, que até então fazia parte da província Cisplatina. Em 27 de agosto de 1883, o vulcão Krakatoa, na ilha de mesmo nome da Indonésia, literalmente explodiu, extinguiu a ilha acabou, morreram 36 mil pessoas. Foi no dia 27 de agosto de 1883. No dia 27 de agosto de 1945, o exército japonês reingressou, voltou para casa no Japão, após o imperador Hirohito ter assinado a rendição na Segunda Guerra Mundial. Foi um dia de tristeza, um dia de vergonha. No Japão, o exército entrou no país em silêncio, de cabeça baixa. Foi um dia triste para aquela nação. No dia 27 de agosto de 1955, foi lançada a primeira edição do livro dos recordes, o livro Guinness dos recordes, que não muda de vida de ninguém, né? Mas foi lançado em 27 de agosto de 1955. Voltando um pouco, em 27 de agosto de 1914, foi lançado o livro Tarzan, né? Um livro famoso aí que povoou e povoou ainda a infância de muitas crianças. Em 27 de agosto de 2003, já é uma data mais recente, segundo os astrônomos, Marte passou a menor distância do nosso planeta, menor distância da Terra, nos últimos 60 mil anos. Passou aproximadamente 55 mil quilômetros de distância, pertinho, né? Nunca esteve tão perto de nós. Se eu soubesse, eu tinha dado um pulo lá. Já soubesse que ele ia passar tão perto, eu tinha ido lá para ver. No dia 27 de agosto de 2003. No dia 27 de agosto de 2011, agora a data mais recente, o furacão Irene assolou a costa leste dos Estados Unidos e morreram cerca de 48 pessoas. Esses assuntos, esses acontecimentos interessaram ao mundo de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau. Mas em 27 de agosto de 1950 aconteceu algo que interessou aos céus. A Igreja Batista de Vargem Pequena foi organizada. Sabe, irmãos, a gente às vezes vê acontecimentos assim que são tão famosos e comentados e vistos por tantas pessoas em tantos meios de comunicação. E a igreja, a nossa igreja pequena, e há 71 anos atrás era ainda menor, ela surgiu, isso parece que passa despercebido e ninguém viu, ninguém sabe, ninguém comentou, não saiu em jornal, né? Não tá, se você procurar aí na internet, provavelmente não vai achar, mas o fato é que isso despertou interesse no céu. E a palavra de Deus, irmãos, eu estava falando hoje lá na nossa classe que ela é fantástica, porque eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia algumas vezes e já li alguns textos muitas vezes, mas a riqueza da Bíblia está muitas vezes nos seus detalhes. E a Bíblia é como se fora uma mina de pedras preciosas. Às vezes você vai ali garimpando e de repente salta ali um diamante, algo tremendo que chama a atenção, e esse texto ficou martelando na minha cabeça a semana toda, porque eu fiquei pensando, bom, aniversário, a gente tem que falar de igreja, né? O que é ser igreja? O que significa igreja? Qual o valor da igreja? Quais são as verdades bíblicas a respeito da igreja? Por que a gente está aqui há 71 anos? O que a gente espera dos próximos 71 anos? O que a gente vai fazer com relação a isso? Igreja, nós somos igreja, eu sou igreja, todos nós devemos pensar nisso. A nossa igreja como organização está aqui, existem coisas que a igreja quer fazer, coisas que a igreja, por causa das circunstâncias hoje, não pode fazer, mas a gente está retomando aos poucos, e a gente fica pensando nessas coisas, igreja em período de pandemia, igreja numa cultura chamada de
pós-moderna, ou sei lá o quê, já não é mais pós-moderna, agora é outro nome, nessa cultura enlouquecida que a gente vive, qual é a relevância da igreja? Igreja ainda é relevante, mas ser relevante significa o quê? Porque às vezes, e o pastor Fulvio pregou de forma muito boa, muito clara, muito bíblica e muito edificante no domingo passado, ele estava falando isso, que às vezes na busca de crescimento numérico, abre-se mão de alguns princípios, de alguns valores que não poderíamos abrir e que não podemos abrir. Né? A igreja, às vezes, a gente percebe que no intuito de se tornar relevante com o mundo, ela se torna irrelevante para o mundo. Então, o que nós somos, quem nós somos, o que nós queremos, o que nós devemos buscar? E aí eu garimpei da palavra de Deus um versículo que traz uma das verdades mais estonteantes de todo o Velho Testamento, talvez até de toda a Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 3, apenas o versículo 10, já está até ali, né? Esse negócio do texto aqui é muito bom, porque todos leem na mesma versão e tal, mas às vezes me preocupa que tem gente que fala, não vou levar não, né? Já está ali, não precisa nem carregar, mas tenha o hábito de carregar a sua Bíblia, porque é bom, às vezes a gente cita algum outro versículo e o pessoal lá da mídia não tem a oportunidade de ficar colocando todos. Se você tem a sua Bíblia na mão ali, você vai pesquisando, vai confirmando, seja bereano, né? Os bereanos ouviam os apóstolos pregando e o que eles faziam? Conferiam nas Escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. Então, tudo aquilo que eu disser aqui, ou qualquer um disser deste púlpito, se estiver de acordo com a palavra de Deus, é verdade. Se eu disser alguma coisa que a Bíblia não diz, jogue fora o que eu falei. Esqueça. Fale, pastor, olha só, a Bíblia diz que é azul, você está dizendo que é amarelo. Você está errado. Pode me chamar a atenção depois, porque eu vou me consertar, porque a palavra de Deus é a verdade. João 17, Jesus ora, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, habitue a trazer a sua Bíblia, se for no celular, não tem problema, se for impressa, hoje em dia a gente tem muitos recursos, mas nem sempre os textos que são citados, apenas o texto principal, é projetado ali. Com a sua Bíblia em mãos, você pode acompanhar melhor o texto, ok? Eu vou ler uma vez e depois todos nós vamos ler juntos. Para que agora, diz a palavra de Deus, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Todos juntos. Pela igreja. Agora vamos ficar de pé, por favor. E mais uma vez nós vamos falar isso com bastante força. Deixe que o sentido destas palavras penetre no seu coração. Porque se aprouver a Deus falar ao seu coração através da leitura, talvez eu não precisasse nem pregar, que a palavra de Deus, o poder está na palavra de Deus, não está no pregador. Mas leia, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Amém? Irmãos, podem sentar. Irmãos, a epístola, eu ia falar apóstola, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios é uma das chamadas epístolas da prisão. Epístolas que o apóstolo escreveu quando ele estava preso em situação muito ruim, uma situação muito complicada, junto com a epístola de Colossenses, com a epístola aos Efésios, e é provável, né, que a gente não tem ela, porque não aprove ao Espírito Santo preservar para nós, a epístola aos Laodicenses. Paulo lá em Colossenses, ele cita esta epístola. Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente esta epístola aos Efésios, ela fosse uma encíclica. O que é uma encíclica? É uma carta circular, né, que ela corria de igreja em igreja e era lida nas várias igrejas. E que talvez essa carta aos Efésios, ela fosse esta carta aos Laodicenses, que Paulo fala lá aos Colossenses. Depois que a epístola se for lida, façam que ela seja lida também entre vocês. Então, veja, irmãos, independente disso, o fato é que a epístola aos Efésios é uma epístola muito profunda. O apóstolo Paulo, se você voltar comigo ali no capítulo 1, ele começa dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso, e a questão é porque em alguns manuscritos este em Éfeso não aparece,
daí talvez a possibilidade de ser a carta aos Laodicenses, não importa, e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz, da paz de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós estamos já, a nossa situação, não atual, mas a nossa situação posicional diante de Deus, é que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Existe aqui uma fé exultante que antecipa aquilo que virá. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós estamos destinados, nós fomos salvos para que um dia nos assentemos com o Senhor. Aí ele vai continuar dizendo lá no versículo 13, ele falando de Cristo, ele diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Já disse para os irmãos que estes selados aqui no original é marcados a ferro quente, é uma marca que não sai mais. O Espírito Santo está em nós. A partir do momento em que nós cremos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Deus Pai, Deus por nós, Deus Filho, Deus conosco, Deus Espírito Santo, Deus em nós. O Espírito Santo habita em nós. Isto é aquilo que na teologia se chama de mysterium tremendum, aquilo que não se pode explicar nem compreender na sua totalidade, porque veja, Deus ele é transcendente, ele é maior do que a sua criação. A Bíblia vai dizer que os céus e os céus dos céus não são capazes de conter a Deus. Ele é maior do que tudo que existe, isto é transcendência, mas Deus é ao mesmo tempo imanente, embora tão grande, ele mora dentro de mim. Isto é algo tremendo, saber que Deus habita em mim. Eu que sou um vaso de barro, um vaso imperfeito, um vaso frágil, um vaso quebrado, tenho em mim um tesouro fantástico, tremendo, maior do que todas as coisas. E o apóstolo Paulo continua, quando ele chega lá no capítulo 2, ele diz assim, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas ou delitos e pecados. O argumento do apóstolo Paulo é o seguinte, vocês estavam mortos, nós estávamos mortos espiritualmente, conquanto que ainda vivos física, organicamente, os nossos espíritos, nossas almas estavam mortos, e nós não tínhamos condições de nos relacionar com Deus. Então ele vem, sopra em nós esta vida, infunde em nós esta vida, passa a dar-nos vida. A partir do momento em que temos vida, temos condições de nos relacionar com Ele. E o apóstolo Paulo continua dizendo que isso não vem de nós, isto é dom de Deus. Ele fala, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E aí ele fala da missão de cada um de nós como igreja, porque somos feitura sua, criados à imagem de Cristo Jesus, o qual Deus preparou, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E aí ele continua no capítulo 3, ele diz assim, depois de dizer uma série de coisas, ele fala, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Porque ele começa a dizer para os judeus, olha, vocês são judeus, nós somos judeus, Paulo também o era, nós somos judeus, somos a nação escolhida de Deus, de propriedade peculiar de Deus. Mas o Evangelho não é só para nós, o Evangelho é para todos quantos creiam. E Paulo começa a enfrentar problemas, ele começa a enfrentar dificuldades, os judeus se opõem a ele, os judeus o caluniam, os judeus o apedrejam, os judeus fazem uma série de coisas, e ele diz, por causa disso eu estou preso. E aí ele vai falando essas coisas todas, e aí ele diz assim, no versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Deixa eu fazer um parêntese aqui, para falar sobre esta palavra mistério. Quando o apóstolo Paulo usa esta expressão, ele a usa mais de uma vez na carta aos Efésios, ele fala isso também lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele diz, eis aqui vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, nós nos encontraremos com o Senhor. Quando ele fala sobre mistério, ele não está falando, isso é um mistério,
mistério, mistério. Não, quando ele fala mistério, ele está falando, eu vou dizer sobre algo que vocês ainda não sabiam. É algo que foi oculto até agora, mas com a vinda de Cristo, isto é revelado para nós, isso está ao nosso alcance, isso é algo que nós podemos compreender, algo de que podemos desfrutar, algo em que podemos nos alegrar. E aí ele diz, a mim me foi dada esta graça, e demonstrar, versículo 9, a todos, qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. E aí chegamos ao nosso texto, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Irmãos, quando eu fiquei pensando nesse versículo essa semana, eu pensei, meu Deus, o que é isto? O que significa exatamente isso que Paulo diz? Irmãos, estamos, como eu disse, diante de uma das verdades mais estonteantes de todo o Novo Testamento e talvez de toda a Bíblia. Porque a grande verdade, a verdade estonteante, eu não canso de repetir esta palavra, a verdade estonteante é que através de você e de mim, de nós que somos a igreja de Jesus Cristo, os anjos estão aprendendo mais sobre Deus. Pastor André, você está doido? Não, não estou. Veja, pela igreja, a multiforme. O que é multiforme? A sabedoria variada, que adquire várias formas. Seja conhecida dos principados e potestades. Já tive a oportunidade de dizer para os irmãos, a gente pensa em principados e potestades como demônios, né? Os principados, os príncipes das potestades do ar, mas principados e potestades são títulos de seres celestiais. Os anjos também são principados e potestades. Potestades é de potestas, poder. Principado é aquele que é príncipe, que é principal, que reina sobre uma região ou sobre um grupo. Então veja, os anjos são principados e potestades. Por que eu afirmo que aqui ele não está falando de demônios, mas de anjos caídos, mas de anjos que estão nos céus? Porque ele diz, seja conhecido dos principados e potestades aonde? Fala nos céus. Aonde? Nos céus. Então veja, irmãos, os anjos não são oniscientes, os anjos não sabem de tudo, eles não conhecem todas as coisas. O próprio Senhor Jesus afirma que o dia da volta dele, nem os anjos sabem. Anjos ainda aprendem, eles são maiores do que nós, eles são superiores a nós, superiores em comunhão com Deus, superiores em graça, superiores em glória, superiores em brilho, superiores em inteligência. Qualquer anjo é mais inteligente do que qualquer um de nós, mas o fato é que ainda assim, eles não são oniscientes, só Deus o é. E Deus é tão grande, Deus é tão transcendente, que nós vamos, ao partir deste mundo, ao chegarmos na eternidade, ou quando Cristo voltar, se Ele voltar e nós ainda estivermos vivos e formos levados para lá, oh, que coisa tremenda, Maranatá, vem Senhor, e quando Jesus voltar e quando estivermos lá, nós passaremos toda a eternidade conhecendo mais e mais do nosso Deus. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que por nossa causa, igreja, imperfeitos que somos, irmãos, fracos como nós somos, os anjos estão aprendendo. Sabe, eu fico pensando, como é que um anjo pode olhar para mim e aprender alguma coisa que ele não saiba? Por isso eu pedi para a Gil, e a gente vai cantar, cantarei ao meu Salvador. Não sei se é agora ou se é à noite. É agora, é isso, agora. Agora não, daqui a pouco. Né? A gente vai cantar hoje pela manhã, cantarei ao meu Salvador. Por quê? Porque eu gosto demais da última estrofe. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. Quando eu li esse texto, fiquei pensando nele, eu falei, a gente tem que cantar isso. Porque, irmãos, a coisa tremenda aqui, a coisa maravilhosa aqui, é que aos anjos que pecaram, não foi dada uma oportunidade de salvação. Deus não providenciou um Salvador para anjos que pecaram, Deus providenciou um Salvador para homens pecadores. E aí, irmãos, eu sou obrigado a dizer, e digo isso com muito temor e humildade, e até com vergonha de dizer, Deus gosta mais de você do que dos anjos. Não sei porquê. Eu não sei, irmãos, mas o fato é isso. Você já tinha pensado, Rafael,
que você, com a sua vida, com a graça de Deus que te alcançou, que te salvou, que te transformou, que está te santificando, que vai conduzir você ao céu, você é algo que está ensinando aos anjos. Já tinha pensado nisso? Não? Então falou, glória! Oh, glória! Irmãos, a gente precisa entender que a graça de Deus tem que nos levar a glorificar ao Senhor, tem que nos levar a dizer, meu Deus, quem sou eu? Que condições eu tenho? Que capacidade eu tenho para ensinar alguma coisa a anjos? Mas, irmãos, este amor de Deus é tão grande por nós. E aí eu tenho que lembrar das crianças, né? O amor de Deus é o quê? Tão grande, não é isso? Tão grande. É grande, irmãos. É grande. E Deus está nos usando de forma didática para ensinar os anjos. Então, eu quero pensar com você aqui em três verdades, 3 princípios, 3 afirmações, o que você quiser, o nome que você quiser dar. Não sou bom em títulos, mas eu quero pensar que existem 3 coisas importantes aqui que eu quero compartilhar com você nesta manhã a respeito da igreja, a respeito de igreja, a respeito de ser igreja. Quem é a igreja, irmãos? Fala eu. Quem é a igreja? Eu. Agora fala nós. Quem é a igreja? Nós somos igreja quando estamos juntos como um corpo, mas individualmente, no meu dia a dia, no trabalho, nos estudos, em casa, onde eu vou, onde eu frequento, nas coisas que eu faço, eu sou a igreja. E os anjos estão olhando, estão aprendendo mais de Deus por minha causa. Afirmação número 1. A igreja é a maior manifestação da sabedoria de Deus, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Veja, é a maior manifestação da sabedoria de Deus. Os anjos, irmãos, principados e potestades, eles já sabem muita coisa a respeito de Deus, mas eles tiveram que aprender mais com a igreja. Veja, eles estavam lá na criação. Deus pergunta lá para João, onde é que você estava quando eu criei o mundo, quando as filhas da alva, quando as estrelas, quando os anjos cantavam louvores a mim? Os anjos já estavam lá. Tanto é que já estavam, que quando o homem foi criado, Satanás já estava aqui, e ele estava no jardim, ele foi tentar Eva, os anjos pecadores já tinham sido expulsos do céu, então eles estavam com Deus quando Deus criou o mundo como nós o conhecemos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Os anjos já estavam lá, maravilhados, eles louvavam, eles adoravam, eles ficavam felizes, eles se regozijavam com tudo aquilo. Eles viram a sabedoria de Deus na criação. Eles observaram ao longo do tempo a sabedoria de Deus na história no Velho Testamento. Como grandes soberanos, como grandes reis dominavam o mundo, eles viram o pecado, eles viram a queda do homem, eles viram o crescimento das cidades, eles viram Nimrod, o primeiro grande caçador, o primeiro rei do mundo, aquele que começou a querer dominar sobre os outros. Eles viram gigantes, eles viram um monte de coisas, e eles viram Deus ir lá em Abraão. Eles olham para Abraão, e Abraão não tem nada de especial. Abraão vive na Babilônia, vive lá em Ur dos Caldeus, ele é um iraquiano, ele é um homem que não conhece a Deus, no meio de um povo pagão, no meio de um povo que adorava o Deus Sim, o Deus da lua, ou o Deus lua, tanto faz, uma divindade daquelas, e ele vai lá, e os anjos não entendem, mas Deus chama Abraão, se revela a ele, chama Abraão, muda o seu nome, Abraão crê nele, Abraão caminha, Deus faz promessas a ele, e eles olham para Sara, e vê que Sara é estéril, e Deus dá a ela um filho, e este filho é um filho já da velhice, e ele é escolhido, e ele substitui Abraão, vem Isaac, vem Jacó. Jacó tem 12 filhos, irmãos, que dos 12 ali o melhor era José, porque os outros eram problemáticos, e venderam José, e a preservação do povo. Ele vai vendo todas estas coisas, vão mostrando a sabedoria de Deus. Ele vai vendo os métodos de Deus, quando ele escolhe Jacó e não Esaú. É isso? Deus tem a tendência de escolher muitas vezes os piores para transformá-los nos melhores, e Deus vai mostrando a sua sabedoria, porque as coisas sempre vão funcionando. Ele vai vendo todas estas coisas, mas os anjos se impressionam, e eles ficam maravilhados quando vem a igreja, porque a igreja é uma manifestação, irmãos, especial da sabedoria de Deus. Olhe para a igreja.
A igreja agora começa a mostrar esta multiforme sabedoria de Deus, esta sabedoria de muitas formas porque nós somos diferentes, um canta, outro não canta, um toca, outro não toca, um prega, outro não prega, um ensina, outro não ensina, uns são mais sorridentes, outros são mais sérios, uns são mais expansivos, outros são mais tímidos e retraídos, uns têm capacidade com números, outros são bons com palavras, outros são bons com a parte prática da coisa, e isso tudo vai se juntando, e a igreja vai caminhando. Irmãos, a igreja é como um prisma, não o conjunto, mas o que é um prisma? O prisma é aquele sólido, né? Aquela figura geométrica que decompõe a luz branca, ela atravessa o prisma, e por um fenômeno chamado de refração, os irmãos querem entender a respeito de refração? Pergunta ao pastor Fulvio, que isso aí não é comigo não, isso é física, estou fora. Pela refração da luz, a luz se decompõe nas 7 cores principais do chamado espectro. E aí, irmãos, são as 7 cores do arco-íris. Quais são as cores do arco-íris? Aula de arco-íris. Violeta, ele de baixo, de dentro para fora. Violeta, amarelo, verde, laranja, anil, azul e violeta. É isso aí, eu acho que é isso. Está faltando, né? Não importa, irmãos, são 7. Eu falei, pergunta para o pastor Fulvio, são 7 cores, e eu gosto tanto de arco-íris, irmãos. E hoje eu fico constrangido e lamento não poder usar o símbolo do arco-íris, porque uma comunidade que se diz LGBTQ, sei mais o que, diz que é o símbolo deles, é um símbolo da aliança, símbolo da fidelidade de Deus, um símbolo que Deus usou para dizer que nunca mais o homem seria destruído por causa do dilúvio. E ele se decompõe naquelas cores. A igreja é isso. Os anjos até então tinham visto a sabedoria de Deus de uma forma, mas através da igreja, isso se difunde em cores lindas e maravilhosas. E igreja é algo tremendo e é a maior manifestação da sabedoria de Deus. O fato da igreja continuar caminhando, o fato da igreja sobreviver a tantos anos, o fato da igreja sobreviver a nós, é algo que só a sabedoria de Deus explica. E o apóstolo Paulo está dizendo, os anjos estão aprendendo o poder de preservação que Deus tem. Quando eu penso nesses 71 anos da Igreja Batista de Vargem Pequena, eu só participei do último ano para cá, mesmo assim capenga, né? Porque 5 meses a igreja fechada, mas alguns irmãos estão aqui há mais tempo, tem história. Ainda ontem a Cleide falava, né? Cristina, Lene, o pessoal tem mais história da igreja do que eu, porque eles estão aqui há muito tempo. A gente chegou ontem. Mas eu fico pensando, irmãos, quantas coisas aconteceram ao longo desses 71 anos. Quantas vezes a igreja se reuniu para comemorar? Quantas vezes a igreja se reuniu para sorrir? Quantas vezes a igreja se reuniu para agradecer, para se confraternizar, para chorar, para resolver problemas, achando que ela não ia ter condições de continuar. São 71 anos, muita coisa acontece em 71 anos. Mas uma verdade permanece, Deus preservou a sua igreja até aqui, porque ela é a maior manifestação da sabedoria de Deus. E os anjos se impressionam com estas coisas e aprendem. A segunda coisa que eu quero dizer, para você ficar feliz e para você se orgulhar de ser igreja, é que a igreja é o meio pelo qual esta multiforme sabedoria de Deus se manifesta neste mundo. O grande problema, e que tem levado muitas igrejas, ainda que algumas delas a um crescimento numérico muito grande, mas tem levado as igrejas, na maioria das vezes, a um declínio espiritual, a um declínio moral, a um declínio na sua qualidade de vida com Deus, é o fato de que temos nos esquecido de que igreja não é algo natural. Igreja é algo sobrenatural. Já falei para os irmãos que igreja tem tudo para dar errado. Tudo. Tudo. Porque se você torce para um time, eu já disse isso, você faz parte de uma torcida organizada, seja lá o time que for, todo mundo ali torce para o mesmo time que você. Não é isso? Você vai para lá e grita com a multidão.
Mengo, Vasco, Nense, ou com a multidinha, Fogo, né? Está lá, não importa. Mas as pessoas ali torcem para o mesmo time que você. Se você faz parte de um clube social, as pessoas ali têm mais ou menos o mesmo padrão social que você tem. Os ricos estão lá naquele Gávea Golf Clube, não sei o quê, não é isso? Estão lá, fazem parte daquele clube. São pessoas de um poder aquisitivo alto, pessoas que frequentam lugares que eu nunca fui, né? Que, aliás, se você for, quiser me convidar, fique à vontade, mas eu nunca fui. São pessoas que têm, outros que nível não tão alto num clube, as pessoas têm mais ou menos o mesmo padrão de vida. Se você faz parte de um partido político, você está filiado a este ou aquele partido, as pessoas naquele partido, elas têm mais ou menos a mesma visão política que você, de esquerda, de direita, de centro, e pastor Fulvio falou domingo passado, a solução não está na esquerda, a solução não está na direita, a solução não está no centrão, a solução está em quem que o pastor Fulvio falou, menos o pastor Fulvio, e vou dar um doce de batata doce para quem disser o que o pastor Fulvio falou aqui, a solução não está na esquerda, não está na direita, não está no centrão, a solução está na igreja. Muita gente falou, não vai dar para dar o doce. É isso, prestaram atenção, viu, pastor? A solução está na igreja de Cristo, quando ela faz aquilo que ela deve fazer, quando ela faz aquilo pelo que ela existe, para o que ela existe. O motivo pelo qual Jesus Cristo fundou, estabeleceu, preservou, tem santificado e glorificará a sua igreja, testemunhar do amor de Deus em Cristo Jesus. Fazer diferença neste mundo. E isto é manifestação da sabedoria, porque na igreja, como eu disse, tem pessoas de esquerda, de direita, tem pessoas ricas e pobres, tem pessoas que estudaram muito, que estudaram pouco, pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, pessoas que gostam disto ou daquilo, pessoas que torcem para um time ou para o outro, ou para time nenhum, pessoas que gostam de esporte, pessoas que não gostam de esporte, pessoas que fazem coisas que outras não fazem, somos muito diferentes, e aí bota todo mundo dentro da igreja e fala, vamos andar juntos, irmãos, tem tudo para não funcionar. Funciona por quê? Por causa da multiforme sabedoria de Deus. É na igreja que Deus manifesta a sua sabedoria. Somente um Deus sábio pode salvar. Somente um Deus sábio pode providenciar um Salvador. Somente um Deus sábio pode fazer com que pessoas tão diferentes como eu e Rebeca, como Gilza e Marcelo, possam caminhar juntos, possam ter objetivos comuns. Pessoas tão diferentes como Vanderlei e Marlon possam ter o mesmo propósito e andar juntos para fazer a obra de Deus. É Deus quem consegue fazer estas coisas. E Deus manifesta a sua sabedoria, e os anjos ficam olhando e ficam aprendendo cada vez mais como Deus é sábio. Mas, irmãos, para mim a coisa mais importante é a terceira afirmação que eu quero fazer nesta manhã. E para mim isso resume tudo. A igreja é a manifestação final da sabedoria de Deus. Veja, quando o apóstolo Pedro, Jesus pergunta para os seus apóstolos assim, quem dizem os homens que eu sou? E aí começam, Elias, os profetas, isso, aquilo. E aí Jesus pergunta, e vós? Quem vós dizeis que eu sou? E aí o apóstolo Pedro toma a palavra e diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus Cristo diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, ou de João, em algumas traduções mais antigas, porque João e Jonas são o mesmo nome, tá? Em português não, mas são o mesmo nome. Bendito és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Na verdade, tu és Pedro, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não vamos falar dessa questão de se a pedra é Pedro, se a pedra é Jesus, isso aí a gente já está cansado de saber, não é o nosso objetivo aqui, mas ele fala sobre esta pedra, sobre esta declaração de que Jesus é o Cristo, é o Messias, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo estabelece a sua igreja, e a igreja só existe baseada em uma afirmação, em uma verdade absoluta. Qual é? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Sem esta base, sem esta pedra de esquina ou pedra angular, da qual fala o apóstolo Paulo, sobre a qual estamos edificados, a igreja vai ruir, ela vai cair, ela vai deixar de existir.
Agora veja, Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E tem gente que pensa, eu já disse isso para os irmãos também, então a porta do inferno significa o seguinte, que o inferno vai nos atacar, mas não vai prevalecer. Não, não é isto. A posição da igreja não é defensiva, a posição da igreja é ofensiva. É a igreja quem tem que atacar, é a igreja quem tem que ir, porque portas do inferno, as portas são usadas para se defender. Significa que nós temos que atacar o reino das trevas com a palavra de Deus, significa que nós temos que ser ousados em testemunhar, significa que nós temos que falar, significa que nós temos que proclamar, significa que nós temos que fazer como salmista, na presença dos anjos ou dos deuses, os deuses das nações, depende da tradução que você tenha, a ti cantarei louvores. E as portas do inferno, por mais que Satanás arme as suas barricadas, por mais que Satanás queira se defender, queira impedir o avanço do evangelho, isto não vai acontecer, porque a igreja é a manifestação final da sabedoria de Deus. Amém? Então fala de novo, ó glória. Ô glória, é isso, hoje eu estou quase um assembleiano. Agora veja, irmãos, preste atenção nisso. Preste atenção, a igreja, ela vai caminhando, e a igreja será tema dos nossos louvores por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós louvaremos ao Senhor pela vida e pela existência dessa igreja. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Pedro diz assim, falando dos profetas, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Na versão revista atualizada, para tais coisas os anjos anelam perscrutar. Originalmente está escrito, os anjos se abaixam para ver lá dentro. Perscrutar é isso, é ver o interior. Sabe, irmãos, a igreja é a manifestação final da sabedoria de Deus. Porque o livro de Apocalipse, ele fala o quê? No finalzinho da visão, ele vê a Nova Jerusalém e vê o quê? A noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? É a igreja. Eu sou, você é, nós somos. Nós seremos levados às chamadas bodas do Cordeiro. Bodas é o quê? Casamento. Ao casamento, a esta união eterna, completa, final e definitiva. E aí veja, os anjos querem entender isso. Porque aqueles que pecaram foram expulsos do céu de maneira inexorável. Mas Deus olha para nós e Ele providencia um Salvador. Embora os anjos tenham passado toda a sua existência na presença de Deus, eles nunca tinham visto nada parecido com isso. Existe uma coroa no céu. Existe uma coroa no céu que o apóstolo Paulo não pode usar, porque ela tem o formato da minha cabeça, da sua cabeça. Existe um trono no céu, no qual o apóstolo Pedro não pode sentar, porque ele foi feito para você, porque ele foi feito para o pastor Fúvio, porque ele foi feito para o Júlio. E os anjos ficam doidos com essas coisas. O apóstolo Pedro diz que eles se abaixam para olhar lá dentro, eles querem entender isso. E aí essa multiforme sabedoria de Deus, ela é cada vez mais conhecida destes anjos que estão nos céus. Irmãos, que coisa tremenda. Agora veja, a igreja ela é o resultado da forma pela qual Deus resolveu o problema do pecado. Lloyd Jones diz, ele fala isso com temor e cuidado, que o pecado criou um problema nos céus. Porque Deus havia dito ao homem, se você pecar, você vai morrer, e o homem pecou, e a santidade de Deus exige esta morte do pecador. Mas aí o problema está formado, porque Deus ama este pecador de uma forma inimaginável, incomensurável, inexplicável. E agora ele ama este pecador, mas este pecador precisa pagar o seu pecado. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Então este amor, a justiça de Deus exige a morte. A graça de Deus providencia um substituto. A igreja é o resultado disso. Você é o resultado da forma que Deus usou para resolver o problema do pecado. Já tinha pensado nisso? Então pense. E louve ao Senhor.
Se Deus não houvera resolvido este problema, enviando Jesus Cristo, a igreja não existiria, você e eu não estaríamos aqui. E você e eu não iríamos para o céu. E aí em Romanos 3:26, o apóstolo diz, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus Cristo morreu, o sacrifício foi aceito, a dívida foi paga, o pecado foi perdoado, a igreja surgiu e nós estamos aqui. Louvado seja o Senhor. É isso. E os anjos anelam explicar. Os anjos ficam perplexos com estas coisas, eles ficam perplexos com a humilhação do Filho em se fazer homem. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo igual a Deus, não teve por usurpação, sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, ou não teve o ser igual a Deus, algo que se devia aferrar, mas humilhando-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, anjos, principados e potestades, na terra, todos os homens, e debaixo da terra, todos os demônios se curvarão ao nome de Jesus. Porque a igreja é esta manifestação final. Eles ficaram perplexos com a precisão da vinda do Filho de Deus. Em Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude dos tempos, o mundo estava unificado na sua linguagem, o mundo falava grego. Existia uma ansiedade muito grande no coração do povo judeu pelo cumprimento das profecias do Messias que viria. Existia uma série de estudos, existia uma série de expectativa. Os magos vieram do Oriente, vieram talvez da Pérsia, do longínquo Irã, alguns talvez da terra de Sinim, que é a China, vieram de muito longe, porque eles tinham esta expectativa. O mundo estava unificado na sua maneira de transporte, porque as estradas romanas, as estradas que os romanos construíram naquela época, era o melhor sistema de transporte terrestre já visto na história do mundo. Há ditado que diz que todo caminho leva a Roma, porque de Roma saíam estradas para as principais partes do império, via Ostia, via Ápia, via não sei o quê, e elas facilitavam o transporte, e os evangelistas iam percorrer nessas estradas, levando a palavra do evangelho. Os piratas foram praticamente banidos do Mediterrâneo, porque os romanos dominavam aquilo também, instituíram o que se chamava de Mare Nostrum, é a Pax Romana. Eles chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar. Não existia pirataria, e Paulo faz muitas viagens pelo mar, e ele não é atacado por piratas em nenhuma dessas vezes, coisa que alguns anos antes acontecia com muita frequência. Então veja, na plenitude dos tempos, tudo estava preparado, e mais... Os filósofos já tinham vindo antes de Jesus Cristo, e eu concordo também com Lloyd Jones quando ele diz que Deus permitiu que os filósofos viessem antes de Cristo, para que os homens percebessem que a sua sabedoria não leva a lugar nenhum no que diz respeito à salvação das almas. Filósofos foram homens inteligentíssimos, com mentes gigantescas, com capacidade de reflexão, de pensamento, de argumentação, de análise, de estudos gigantes. Mas eram homens que não conheciam a graça de Deus. E o índice de suicídio entre os principais filósofos antes de Cristo era muito alto, porque eles pensavam com muita profundidade a respeito destas coisas, e eles chegavam à conclusão: a vida não tem sentido. E aí existiam os epicureus e os estoicos, eu tenho que correr. Os epicureus eram aqueles que pensavam: vamos então viver de forma desenfreada, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É os epicureus, é o hedonismo, a busca do prazer pelo prazer, porque afinal de contas, nada tem sentido. Por outro lado, existiam os estoicos, que diziam o seguinte: a vida é dura, a vida é difícil, a vida é ruim, e o que nos cabe é encará-la da melhor forma possível sem reclamar. Mas o fato é que Jesus Cristo vem, e o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, de 19 a 21, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus
salvar os crentes pela loucura da pregação. A igreja deixa os anjos impressionados, porque os sábios não souberam, os poderosos não puderam, os filósofos não conseguiram, mas a pregação do Evangelho tem transformado vidas há mais de 2000 anos. É isso. A igreja é a manifestação final. Os anjos se impressionaram com a sua vida de perfeita obediência, com a sua morte na cruz, quando parecia que Satanás havia vencido, com a sua ressurreição, com a sua ascensão. 1 Timóteo 3,16, verdadeiramente grande é o mistério, a palavra aí de novo da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, olha os anjos aí, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Mas eu podia ficar falando aqui até, mas eu não vou fazer isso com vocês. Sabe, eu quero apenas dizer mais algumas coisas. Eu quero dizer que os anjos se impressionaram com o nascimento, com o crescimento, com a preservação da igreja, mesmo em momentos que parecia que a igreja não ia sobreviver. E os anjos fizeram bem em atentar para isso. Agora, o mais profundo de tudo é que naquele grande dia, quando Jesus Cristo voltar, nós nos reuniremos aos anjos em eterno louvor, eterna adoração, eterno gozo espiritual, eterna gratidão, porque você, eu, somos a maior manifestação da sabedoria de Deus. E quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, quando Jesus Cristo vier buscar o seu povo, então cumprir-se-á todo o projeto redentivo, sem deixar nenhuma vírgula de fora. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas sabe o que eu acho? Aí é teologia orfiana. Sabe o que é teologia orfiana? De André Orfan. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. Não procuro isso na Bíblia, não. Isso é a impressão que eu tenho. Que nem assim os anjos vão entender este amor. Nem assim você e eu entenderemos este amor. Mas sabe de uma coisa? Quando estiver lá, eu não vou fazer questão nenhuma de entender, eu vou aproveitar. Eu vou desfrutar disso. E aí eu quero encontrar um camarada chamado Charles Wesley, irmão do John Wesley. Charles Wesley era o poeta da família, um grande compositor de hinos. E eu quero perguntar para ele qual é a melodia desta música que ele escreveu, quando ele diz assim: é tudo mistério. O imortal morre. Quem pode sondar seu estranho desígnio? Em vão, o primeiro serafim tenta ir às profundezas do amor divino. Os serafins, aqueles que estão pertinho do trono de Deus, também não entendem. Tudo é misericórdia. A terra o adore, e as mentes dos anjos não mais o inquiram. Os anjos vão continuar sem entender. Você vai continuar sem entender. Mas vai ser maravilhoso. E aí, irmãos, eu fico pensando que daqui a 71 anos, eu não sei se eu vou estar aqui, mas o Joel provavelmente vai. Joel é igual o João. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso. Joel vai ficar aqui. E aí vocês que estiverem aqui, vocês que são jovens ainda e tiverem oportunidade de estarem aqui, lembrem-se, se vocês estiverem aqui, Jesus não tiver voltado, vocês não tiverem partido, estas verdades continuarão sendo verdades, porque o nosso Deus é imutável, porque o nosso Deus não envelhece, nosso Deus não se cansa, nosso Deus não se esquece, nosso Deus não se engana, nosso Deus não deixa a sua palavra cair por terra. E Ele prometeu
e Ele cumprirá. Você é igreja, eu sou igreja, e isso é algo maravilhoso demais, para que nós não levemos isso tão a sério como devemos levar. Isso é maravilhoso demais para que nós, muitas vezes, vivamos uma vida cristã meia boca. Tem gente que passa 10, 20, 30 anos na igreja, mas é crente teflon. Conhece crente teflon? Nada gruda. Bate nele, não pega. Tem gente que... Peça a Deus que torne você sensível à sua palavra. Senhor, o meu coração está endurecido, então quebranta o meu coração. Porque o salmista Davi já dizia, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito contrito e quebrantado, a um coração quebrantado não desprezarás a Deus, mas só Deus mesmo pode quebrantar. Então fala, mesmo na sua dureza de coração, Senhor, meu coração está endurecido, meu coração está ressecado, uma série de circunstâncias me levaram a isso, a ser quem eu sou hoje, mas quebranta o meu coração, porque você é igreja, porque a igreja é a maior manifestação da sabedoria de Deus, porque a igreja é a maior forma que Deus manifesta a sua sabedoria neste mundo, e a igreja será a manifestação final da sabedoria de Deus. E aí quando chegar lá, cantaremos ao nosso Salvador esta linda melodia, porque temos e teremos para sempre em nosso coração plena paz e alegria. Os anjos não conhecem, e a gente vai ensinar para eles. A gente vai chegar lá, olha a audácia, fala assim, Miguel, senta aí que eu vou te ensinar uma musiquinha. Senta aí, Gabriel, que você não conhece, mas eu conheço e eu vou te ensinar. Parabéns, igreja. Feliz aniversário. Que Deus nos abençoe. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes.